do Senhor, meus irmãos, professores e adolescentes, na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a 6ª lição da Escola Bíblica Dominical Classe dos Adolescentes. Esse programa que é um oferecimento da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, no canal ADC Educacional, que é coordenado pelo pastor Ramon Melo de Oliveira, que é dirigido pelo presbítero Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Ovailer. Vem comigo, meus irmãos, para mais uma aula e hoje nós encaminhamos aí para a lição de número 6, que tem como tema da lição a convivência em família. E que é muito importante a gente aproveitar essa oportunidade desse tema, dessa lição, para trazer essa visão tão importante que é para nós que servimos a Deus, esse tema tão debatido nos dias de hoje e confrontado, que é a família. Então essa é uma deixa, uma oportunidade da gente ser usado por Deus para transmitir lições bíblicas a respeito da família. Então vamos lá, leitura bíblica, Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4, a mensagem Deuteronômio 5 e 16, que diz assim a palavra de Deus: respeite o seu pai e a sua mãe, como eu, seu Deus, estou ordenando, para que você viva muito tempo e tudo corra bem para você na terra que estou lhe dando. Então a gente vê aqui um mandamento divino, um princípio bíblico que fala a respeito de respeitar pai e mãe. Objetivos da lição: apontar os propósitos de Deus para a família, destacar os princípios para a boa convivência em família e motivar o adolescente a orar por sua família. Então aqui tudo vai envolver essa parte familiar e este algo, essa instituição que nós podemos falar dessa forma, que foi tão importante para a construção do nosso Ocidente, tendo como princípio dessa sociedade que nós vivemos aqui no mundo ocidental, religião, Deus, pátria e família. Quando nós falamos aqui de pátria, a gente pode trazer também uma visão um pouco mais secular de construção de uma nação e trazendo como um pilar essencial e fundamental para que seja bem sucedido Deus e a família como algo essencial dentro da nossa sociedade. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre cada um desses assuntos, vamos descobrir como é a sua família, quem convive com você. Você tem irmãos, cada família é singular e especial. A família foi criada por Deus, ela é um projeto divino e por isso devemos honrá-la. Amar e cuidar da nossa família deve ser uma prioridade. Vamos refletir hoje sobre o valor da nossa família e veremos das Escrituras quais são as diretrizes de Deus para a nossa convivência familiar. Veremos também que o propósito do Senhor é salvar a nossa casa. Tópico 1, a origem da família. Meus irmãos, então quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e paramos para meditar um pouco de quando se originou essa instituição familiar, a família realmente, aí a gente já vai pegar os primeiros versículos da primeira passagem da Bíblia Sagrada. Lá no capítulo de número 1 da nossa Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 1, nós já podemos observar alguma menção à origem e à criação da família. Quando nós vemos lá em Gênesis capítulo de número 1, no versículo de número 27, e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aqui, obviamente, já está fazendo uma alusão, já está trazendo à tona a criação de macho e fêmea, Adão e Eva, assim como o Senhor os fez ali no jardim. Depois vem o mandamento divino, no versículo de número 28, capítulo 1, de Deus para Adão e Eva e também para as famílias na terra. Quando o Senhor diz: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes e mares, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, dos mandamentos divinos que nós observamos ali em Gênesis capítulo 1, versículo de número 28, é que haja então macho e fêmea, a junção de macho e fêmea formando então uma família, e o mandamento para eles é frutificai, ou seja, fazei filhos, multiplicai-vos, aumentai a quantidade de vocês aqui nessa terra. Isso é do agrado do Senhor, por isso que o Senhor abençoa um pai e uma mãe que tem essa visão de gerar, de trazer vida. Isso agrada a Deus, tanto que a Bíblia vai falar que os filhos são herança, são bênção do Senhor. Então nós observamos aqui
que a construção, a origem da família, ela é um projeto que não vem de alguém qualquer, mas vem do próprio Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor Jesus. No versículo de número 18, no capítulo 2 agora, nós vemos a forma como Deus vai criar Eva. Quando Deus olha para Adão e diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então é do agrado do Senhor ao ponto que ele vai olhar para Adão e vai falar, não é bom que o homem esteja só. Então a família ela entra também como essa instituição aonde nós não nos encontramos sozinhos e não vivemos uma solidão, mas temos pessoas aos nossos lados que vivem com propósitos pacíficos e específicos, que são aqueles propósitos que nos unem como servo de Deus e mais intimamente ainda como família quando nós falamos de sangue. Quando nós olhamos para a Igreja do Senhor e aquele que constituem-se, então, a Igreja do Senhor como o mesmo corpo, nós vamos ter também mais uma alusão a esse significado família, quando nós observamos a Igreja com o nosso Deus Pai sendo o Pai de todos aqueles que são guiados pelo Espírito e nós vemos também nós como Igreja sendo irmãos uns dos outros. Então, a Bíblia ela vai trazer de diversas formas essa criação divina que é a família. Tanto que o relacionamento, e ali eu coloquei uma frase que tem ali em cima, pericorético, que fala realmente sobre a pericorese, que é o entrelaçamento maravilhoso, trinitário, entre Deus, Pai e Espírito Santo, nós observamos aqui que é colocado então Deus como Pai e tem o Deus Filho, que é Jesus Cristo, que mostra então que esse modelo que nós conhecemos de pais e filhos se tornando então uma família. Romanos capítulo 8, versículo 14, há o destaque do apóstolo Paulo, quando ele vai falar que todos os que são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, mas outras vezes estardes em temor, recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então há muitas passagens bíblicas que mostram o quão o significado de família, as referências à família, a pai, a filho, vem de uma inspiração bíblica e vem de uma inspiração divina. Nós vemos um Deus como Pai, nós vemos um Deus que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós observamos também em Romanos 8,14 que nós fomos colocados em adoção e baseado nesse fator do sangue de Cristo na cruz do Calvário e todos os nós que nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus de uma forma adotada, nós podemos falar assim como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8,4, hoje nós podemos clamar e dizer Abba Pai, chamar o nosso Deus de Pai, aquele Pai que não falha, aquele Pai que não erra, que é o nosso Senhor. Então isso é maravilhoso quando nós paramos para observar que essas palavras que hoje compõem o nosso imaginário, a família, é um projeto que vem do coração de Deus e com referências também que nos conectam em uma grande família também celestial e eterna juntamente com o nosso Senhor Jesus, juntamente com o nosso Senhor Deus. Então é maravilhoso a gente parar para pensar desse lado e ver que a origem da família, ela tem como seu fundamento, tem como o seu principal, a sua primazia, o nosso Senhor. Cada pessoa, então, e agora olhando para a forma como nós conhecemos hoje, de família, um modelo de família terreno, cada pessoa tem o seu DNA, que distingue uma pessoa da outra. Então, quando nós falamos de família aqui, é importante a gente destacar que cada pessoa, apesar de ter o mesmo sangue, né, de vir do mesmo pai, da mesma mãe, os irmãos ali vão ter DNAs distintos, assim como o pai e assim como a mãe. E isso revela um pouco de uma característica humana, que cada um de nós tem a sua própria digital, tem o seu DNA diferente, que comprova que nós somos pessoas diferentes. E quando nós olhamos para a família, apesar de pessoas estarem habitando muitas vezes na mesma casa, há DNAs distintos que são pessoas diferentes e que estão vivendo juntos, estão convivendo, mas são diferentes uma das outras e que nós precisamos então compreender essas distinções. Há personalidades diferentes, há o mais melancólico, há aquele que é um pouco mais sanguíneo, há também aquele que é fleumático, e isso revela e mostra a distinção que pode haver dentro do mesmo lar e o quão flexível tem que ser as pessoas de uma família para compreender que está convivendo com pessoas diferentes. Embora, claro,
o amor seja alto, embora haja o respeito, embora haja similaridades no sangue e até mesmo na formação física, mas ainda assim são pessoas diferentes porque Deus fez cada um de nós de uma forma singular e especial. E é interessante destacar aqui que a família é o primeiro local de formação humana, que pode ser que através de bons exemplos ou não do que fazer. Então, para a gente ter uma noção disso aqui e quão sério é a gente destacar a família como o primeiro local de formação humana. E aí, quando nós observamos a família na sua origem, ela pode ser um exemplo a ser seguido, ou em muitos casos, a criança que nasce em determinadas famílias que às vezes não são bem estruturadas, famílias complexas e complicadas, podem se tornar então aquela família um exemplo do que não ser. É aquela velha história, né? Nós temos que aprender a comer a maçã e a jogar o caroço fora. Tem muitas coisas que nós podemos tirar e extrair de lições de determinados acontecimentos e das pessoas que estão ao nosso redor, mas tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é caroço, nós não nos ingerimos, mas nós jogamos fora e tomamos para nós somente aquilo que é bom. Mas a gente já vai falar isso também no próximo tópico. Tópico 2, os propósitos de Deus para a família. Então, na família, nós encontramos segurança. A família ela deve ser um local de acolhimento, proteção, alimentação, vestimentas e moradias. Então, a gente observa aqui que a família é o local onde cada um que convive dentro dessa família deve se sentir, de certo modo, seguro e deve se sentir bem. Há essa conexão. O lar deve ser um local de amor e deve ser um local de acolhimento e também de harmonia, onde as pessoas que lá habitam devem se sentir no local mais seguro possível. Isso é família. Na família encontramos amor. O amor é um princípio bíblico lembrado no maior mandamento, o primeiro citado em fruto do Espírito, e aqui é realmente o fruto do Espírito. O primeiro a ser citado quando nós observamos a passagem é o amor, depois vem a alegria, a paz e os demais, mas o primeiro é amor. Lembra de um Deus Pai que nos amou, que amou o seu Filho Jesus, e o amor deve ser propagado no lar. Então o amor, ele circula toda a vida cristã, tanto que quando Jesus vai destacar o maior mandamento, é amarás ao teu Deus acima de todas as coisas, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então o amor, ele faz parte da nossa vida como cristãos. Até a comunhão, como vai falar assim, a comunhão dos santos, ela é circulada de amor, o amor pelas almas, que nos faz ir além, apregoar a mensagem do Evangelho e a palavra de Deus. O amor pelo próximo só é nos dado através da presença do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós e que nos dá esse fruto do Espírito chamado amor. Por isso que o amor, ele deve envolver uma família e ele deve estar presente de uma forma ainda mais intensa, pois tem essa pitada de família dentro do lar. Então o amor ele deve ser propagado de uma forma demasiada dentro da casa, dentro do lar, entre pais e filhos, maridos e esposas e dessa forma. E na família aprendemos, e aqui a gente retorna então aquele destaque importante de anterior. A família, meus irmãos, é o primeiro local de formação humana, onde o imaginário e o caráter das pessoas são formados. Na família pode surgir os primeiros traumas, mas também surgem ali algumas memórias afetivas. Por isso que nós vemos aqui a fúria do Satanás contra as famílias. Quando nós falamos e nós observamos como que funciona a formação de um homem, ela vem do intelecto, ela vem da afetividade e ela vem também da vontade. Quando nós olhamos para o intelecto, essa formação vem através da razão, onde o homem ele vai buscar ali uma explicação científica, uma formação acadêmica para executar algum serviço secular e isso se dá por intermédio da razão. E ali ele vai buscar, mesmo que ele não saiba, mas ele vai buscar princípios filosóficos que vão levar ele a alguma conclusão de algo racional, crescendo e aumentando então o seu intelecto. Quando nós falamos sobre a vontade, fala-se sobre esse reconectar com algo, fala-se sobre a busca incessante do homem pela religião ou por acreditar em algo. E esse algo, que é o Espírito que habita dentro de nós, que nos reconecta com Deus. Aliás, o significado de religião fala justamente sobre isso, sobre a reconectar, sobre a reconexão com o nosso Senhor. Então nós observamos aqui que o homem ele também tem dentro da sua estrutura de formação essa vontade que o liga a alguma fé. E mesmo que ele seja ateu, ele tem que ter fé na criação do mundo que ocorreu de alguma forma
forma que, querendo ou não querendo, vai ser alguma teoria mirabolante, que são as teorias que os ateus acreditam. Quando nós olhamos, o terceiro ponto de formação humana é a afetividade. E aí a afetividade é aquilo que vai formar o imaginário da pessoa e que normalmente ou não, na maioria das vezes, ela é desenvolvida através da arte. Então a afetividade ela vai contribuir de uma forma para a formação humana e para a criação então do imaginário de uma criança, de um adolescente, de um jovem, mais especificamente de uma criança onde nos seus primeiros anos de vida começa-se então a ser formado o seu caráter. Os traumas durante esses primeiros anos de vida, eles são mais incisivos e as memórias afetivas também, elas são mais marcantes. Então é interessante a gente parar para observar. Então por isso que tem a importância da criação dos pais e das mães, dos pais de forma geral, na fase de infância ainda da criança, para que a afetividade daquela criança, para que o seu imaginário, para que o seu contato com a arte seja através da influência correta dos pais sobre a sua vida. Quando os pais deixam seus filhos fazerem aquilo que eles quiserem e terem contato às artes que eles quiserem, o imaginário daquela criança começa a ser formado para aquilo que aquela criança quiser. Então, se ela começar a observar alguma coisa ruim na internet, se ela começar a ver algum desenho que não presta, se ela começar a acompanhar algum vídeo no YouTube que não presta, se ela escutar alguma música que não presta, saiba que o imaginário e o caráter dela vai ser formado a partir daquilo que não presta, que ela está observando. Agora, se os pais tiverem a noção de que a afetividade, de que tudo isso, o imaginário é formado através da arte, os pais desde cedo já vão contar histórias bíblicas para os seus filhos, vão tirar tempo para fazer um devocional, vão conversar sobre a palavra de Deus com seus filhos, vão ensinar a criança no caminho que deve andar e quando essa criança crescer, ela não se desviará dele, porque durante o período de infância, os pais não simplesmente levaram seus filhos para a igreja e rezaram para que os seus filhos prestassem atenção no culto, mas tiraram realmente um tempo de conversa, que é o que faz a diferença na criação. Tempo de casa, tempo de lazer, cultos domésticos, levar a palavra de Deus em casa, é isso que vai fazer a diferença na memória dos seus filhos. Isso que vai, na realidade, trazer memórias afetivas. Claro que há muitos lares onde muitas crianças adquirem traumas, decepções com seus pais, com suas mães, como nós vemos muitos casos do amor se esfriando entre as famílias no mundo de uma forma geral. E isso revela também que a fúria que Satanás tem para destruir a família, porque ele sabe que ali é o primeiro local de formação humana. Até coloquei uma estrelinha vermelha ali, porque nós podemos observar que tem muitas ideologias que pregam a destruição da família de uma forma descarada. E essa estrela vermelha aqui está simbolizando também Lenin, que falava de uma forma escancarada a necessidade de destruir a família, porque a família é um local de criação. Tudo que o Estado mais quer de uma forma geral, e algumas ideologias querem, é o domínio do Estado, para que através do domínio do Estado possam dominar aquilo que o seu filho pensa e aquilo que o seu filho e a sua filha vai ser, para que atenda aos desejos do Estado. E aí deve-se ter então um cuidado, porque a escola é um local de ensinar, mas o local de educar, de criar de forma geral, mais importante é a família e que não deve ser desvalorizada e os pais não devem terceirizar a sua missão como os pais. Então deve-se ter então essa atenção e a gente estar de olho para que possamos levar a nossa família para mais perto de Deus. O homem então como sacerdote do lar e a mulher como coração do lar. Na família nos relacionamos, primeiro, ciclo social. Então há o primeiro local de relacionamento, as primeiras referências se encontram dentro da família, do filho que quer ser igual ao pai, da filha que muitas vezes quer ser igual à mãe e essas interações que são maravilhosas que tem dentro do lar. O propósito de Deus para a família, Deus quer salvar a família. Josué capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Agora eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então aqui há um destaque maravilhoso da frase de Josué, que nos traz um senso
e nos traz uma inspiração que deve nos levar a uma atitude de que a nossa casa, a nossa família servirá de uma forma verdadeira ao Senhor. E é muito fácil falar que nós servimos a Deus, mas tudo isso deve ser demonstrado com atitudes dentro do nosso lar, para que os nossos filhos, que são ali os nossos discípulos, compreendam. E aqui a gente já traz um exemplo, eu sei que você vai lecionar essa lição aos adolescentes, mas como professor a gente deve aproveitar algumas oportunidades como líder de adolescente e conversar com os pais, perguntar se ele está fazendo alguma coisa. Porque quando nós falamos de família, é um local também de discipulado, de crescimento, de lar, e isso deve se tornar um local para levar a nossa casa para mais perto do nosso Senhor Jesus. Tópico 3, princípios para boa convivência em família. Então, obediência e honra aos pais, Colossenses capítulo 3, versículo 20, esse é o princípio bíblico. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Êxodo capítulo 20, versículo 12, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então a obediência, ela é o fundamento que a gente observa, que circula ao povo de Deus desde a sua criação. Através dos concertos, nós vemos Deus sempre falando com o seu povo sobre obediência, e o nosso Senhor Jesus também ensina a importância, o nosso Senhor Deus, a importância da obediência aos pais, honrar pai e mãe, e este é um princípio que, além de nos abençoar, abençoa quem honra pai e mãe também. Deus, ele prolonga os dias na terra daqueles que assim o fazem. Amor e respeito e boa comunicação, né? E isso aqui é um dos princípios mais fundamentais e que deve ser trazido de uma forma mais incisiva em sala de aula, quando fala-se sobre boa comunicação. Hoje, a comunicação em muitos lares tem sido perdido, tantos que nós não vemos, né? E com o crescimento da geração antiga, da geração 2000, a geração do computador, com esse crescimento e com a geração 2000 tendo filhos, nós observamos cada vez mais pais que ficam no videogame, pais que ficam no computador e que acabam não se comunicando com aqueles que estão dentro do seu lar. Às vezes parece que vivem como desconhecidos dentro de uma mesma casa, pois trabalha o dia inteiro, chega do trabalho e quer ali gastar o seu tempo na frente do computador, e às vezes os filhos estão distantes mexendo no celular e vai cada um para o seu canto, faz cada um alguma coisa, e a comunicação se perde dentro do lar. Então o mundo digital, ele tem sido o grande vilão da boa comunicação. E a comunicação, ela é essencial para a convivência em família, para que pessoas não vivam como estranhas dentro de um lar, circulando ali um fiozinho que faz com que essas pessoas estejam juntas somente o fato delas serem famílias. E isso é preocupante e isso deve ser combatido por nós de uma forma incisiva. O mundo digital não pode nos arrancar do mundo real, muito pelo contrário. Nós, como Igreja do Senhor, principalmente, não nos devemos nos deixar sermos levados pelas atrações do mundo digital, que muitas vezes tomam horas e horas do nosso tempo e nos afastam da realidade, pois o mundo real, ele não deixará de existir por causa da existência de jogos, de redes sociais. O mundo real, ele continua existindo e as pessoas continuam existindo e elas devem ser valorizadas, respeitadas por nós. Por isso, eis aí o cuidado que nós devemos ter. Então, os pais, eles devem estar atentos na criação para acostumar os seus filhos a momentos de devocional, culto, leitura, conversas olho no olho, mesmo que isso precise de uma educação mais incisiva. Nós sabemos que se for deixar para a nova geração que vem, né, que parece que já nasce sabendo mexer no celular, nós observamos que se os pais forem deixar, as crianças realmente passam ali o dia inteiro assistindo o videozinho na internet, porque realmente é atrativo e chama a atenção da criança ou do adolescente de uma forma geral. E os pais, principalmente nós vemos aqui de uma geração que está crescendo, e nós temos visto pais mais jovens não podem se deixar serem levados também pelo mundo digital, porque senão vai ser cada um com seu joguinho num canto e vai ficar todo mundo distante um do outro. Mas não é para isso que Deus chamou a família. Deus nos chamou, Deus originou, foi o criador da família. Deus o levantou como pai, como mãe,
pai como sacerdote, como cabeça do lar, para que a sua casa seja um ambiente, seja um local propício para que a palavra de Deus seja propagada, Cristo seja glorificado e todos os seus sirvam ao Senhor com alegria. Enquanto muitos servem aos amorreus, enquanto muitos têm servindo a outros deuses, deuses que nós podemos falar, usando o exemplo daquela série americana que fala sobre os deuses americanos, quando nós vemos dentro daquele livro de Neil Gaiman, se não me falha a memória, que ele vai trazer o destaque do Deus da mídia, o Deus da tecnologia, enquanto muitos têm se rendido ao Deus da mídia, ao Deus da tecnologia, aos deuses dessa terra e desse presente século, nós, a nossa casa, os nossos filhos, na nossa família, nossa esposa, você homem, serviremos ao Senhor. E isso é algo que deve ser destacado. Nós não nos podemos nos deixar ser levado pelos ídolos desse tempo, mas devemos ser como uma atalaia, como uma coluna forte, para que nós venhamos servir ao Senhor e levar também a nossa família, a nossa casa, a uma vida de servidão ao nosso Senhor Jesus. Mesmo que para isso precise de uma educação mais incisiva, aqui ser mais firme, aqui a gente realmente... Porque muitas vezes as pessoas não vão querer buscar aquilo que é bom, mas nós devemos, como servos, como homens, mulheres de Deus que temos essa compreensão, se utilizar de uma educação mais incisiva para que nós possamos levar a palavra de Deus dentro do nosso lar. Conclusão. Nós devemos amar nossa família. Aproveite os momentos que você tem com seus pais, irmãos, avós, tios e primos. Cada pessoa da sua família é especial, é insubstituível. Você, ao longo da vida, poderá estudar em diversas escolas ou morar em bairros diferentes, ou até mesmo trocar de amigos. As fases da vida irão mudar e a família estará sempre ao seu lado, por isso valorize o seu lar. Então, família é um local de comunhão, é um local de bênção e é um local também onde o Senhor deve ser glorificado com a servidão de cada um daqueles que habitam neste lar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, essa é a aula de hoje que fala a respeito de família, uma aula muito edificante e muito maravilhosa para você transmitir a palavra de Deus neste ano de 2024 em que a gente tem observado a família sendo confrontada de todos os lados. Mas nós, igreja, valorizamos a família, amamos a família e temos por certo que nós também fizemos parte de uma grande família que um dia se encontrará com o nosso Pai, o nosso Senhor no céu que nos espera. Então, meus irmãos, esse programa aqui é um oferecimento da ADC TV no canal ADC Educacional. Já peço a você, deixe seu like nesse vídeo, deixe seu comentário aí embaixo, fica atento também nos próximos vídeos que sairão. Próxima aula nós vamos estar falando aqui então sobre amizade, que vai ser um tema também muito importante para você trazer para o seu adolescente em sala de aula. Deus abençoe grandemente sua vida, essa é a vossa aula de hoje e até a próxima.